Olá, meus queridos irmãos e irmãs, povo de Deus amado, meus queridos e amados catequistas. Estamos chegando para mais um vídeo dessa série de formação básica para os nossos catequistas. Não apenas direcionados aos catequistas, mas também a pais, mães, a todos aqueles que desejam um aprofundamento na sua fé. Claro que nós precisamos, de aprofundar o nosso conhecimento sobre Deus. Por isso é importante nos formarmos, não é? Mas antes de começar qualquer informação ou qualquer formação nesse sexto vídeo de hoje, peço que você que vai assistir esse vídeo, se inscreva no nosso canal, indique para os seus amigos e, claro, dê um like, deixe um comentário, porque assim o Facebook entende que você está vendo o nosso vídeo, tá bom? Então faça isso, se inscreva, dê um like lá no nosso canal antes de fazer qualquer coisa, né? Antes de fazer qualquer coisa, você já dá um like, se inscreve e deixa o seu comentário lá no nosso canal, porque assim o YouTube entende que você está gostando das nossas falas, tá bom? Para a nossa formação de hoje, nós vamos continuar falando do mistério. Lembra que nós dizíamos ontem de tudo isso que envolve o mistério, desse mergulho no mistério? Mas aí você pode perguntar, padre, o senhor disse que o mistério é Jesus Cristo. O grande mistério é Jesus Cristo, e é. Existem mais mistérios? Porque de repente a gente fica falando de mistério só em Jesus, e a gente entra quase num discurso protestante, não é? Só Jesus Cristo salva. E na verdade, a gente precisa dilatar o nosso conhecimento. Quais são os mistérios? O Senhor falou de Jesus Cristo, existem mais? Existem. Existe Jesus Cristo como mistério, a igreja como mistério e os sacramentos como mistério. E nós vamos falar um pouco desses três para a gente poder compreender a nossa igreja católica no seu fundo, né? Então, no seu profundo, né? Porque nós não temos apenas Jesus Cristo como mistério, ele é o grande mistério, Jesus Cristo. Mas a igreja é um mistério e os sacramentos também são mistérios. E a gente vai compreender isso dessa maneira. Olha que interessante. Jesus Cristo é o sacramento do Pai. Que legal, né? Jesus Cristo é o sacramento do Pai. E como é que nós sabemos disso? Quando ele diz, por exemplo, a Felipe faz uma grande pergunta para ele: mostra-nos o Pai. E Jesus diz para ele: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e ainda você não compreendeu? Quem me viu, viu o Pai. Jesus Cristo é o grande revelador de Deus. Qual é a grande missão de Jesus Cristo? Mostrar o rosto de Deus. Quem me vê, vê o Pai. Por isso Jesus Cristo é o sacramento do Pai. Porque a definição de sacramento é justamente mostrar o invisível no visível. Não é? Sacramento não é isso? Mostrar o invisível no visível, não é? Deus é invisível, Jesus se fez visível, portanto, ele é o sacramento que torna Deus visível, por isso ele é o grande sacramento do Pai. E a igreja, como sacramento, Padre, o que é? A igreja é o sacramento de Cristo. Eu olho para a sua igreja e vejo ele, Jesus. Quero ver Jesus? Olho para a igreja. Olha que interessante. E os 7 sacramentos
são os grandes sinais pelos quais a igreja manifesta e realiza a ação de Deus que salva. Ratificando aqui, Jesus é o sacramento de Deus, a igreja é o sacramento de Cristo, e os 7 sacramentos, todos eles, todos os 7 sacramentos, são os sinais pelos quais a igreja manifesta e realiza a ação de Deus. Por isso, os sacramentos também são mistérios e mistério da igreja. É o canal por onde Deus se manifesta. Deus se manifesta pelo sacramento do matrimônio, Deus se manifesta pelo sacramento da unção dos enfermos, pelo sacramento da ordem, pelos sacramentos de iniciação cristã, que são batismo, eucaristia e crisma, e Deus vai se mostrando por esses sacramentos. Então isso aqui fica claro para nós. Muito claro, Então não preciso repetir, tá bom? Mas vou. Jesus é o sacramento do Pai, a igreja é o sacramento do Cristo, e os 7 sacramentos são os sinais pelos quais Jesus se manifesta à sua igreja. São os sinais pelos quais a igreja manifesta a ação de Deus. Por isso são chamados de mistérios, tá bom? São os grandes mistérios. Jesus, mistério do Pai, a igreja, mistério do Filho, e os sacramentos são os mistérios pelos quais a igreja realiza os seus sinais da ação salvadora de Deus. E a gente retoma aqui, a partir disso que nós dissemos, a questão do catecumenato, como uma característica iniciática. Por isso, a dimensão catecumenal significa que a igreja é. Lembrando que a igreja é o sacramento do Filho, Então, a igreja é o lugar da experiência de Deus, o lugar do aprendizado da leitura bíblica, o lugar da celebração com todos os seus símbolos e ritos, e é o lugar da leitura orante. A igreja é, por natureza, uma escola de oração. Veja, isso aqui é importante para você e eu. Se a igreja é o sacramento do Filho, ela é um lugar da experiência de Deus. Igreja como sacramento do Filho, ela é o lugar próprio aonde nós vamos fazer uma experiência profunda com Deus. É na igreja, entendido aqui como comunidade. Lá na igreja, sacramento do Filho, ela é o lugar do aprendizado, da leitura bíblica. Por natureza, a igreja é o lugar da Sagrada Escritura. Ela é o lugar da celebração, portanto, da festa, do encontro, O que é uma celebração? É você fazer um grande encontro festivo. Por exemplo, o domingo, dia do Senhor, é a grande celebração semanal da igreja. É onde os seus fiéis se encontram para... Olha que interessante. Guarda isso. O domingo, como lugar, aqui a gente faz um parêntese, nisso tudo, mas para dizer da leitura orante, da leitura da celebração. O domingo é o lugar, por natureza, dessa grande celebração, do encontro dos fiéis, num dia festivo. E nesse dia festivo, nós fazemos uma experiência de Deus, nós partilhamos a palavra e nós fazemos uma grande leitura orante. Nós rezamos com a palavra. Por isso, toda a dimensão catecumenal na catequese, ela tem como pano de fundo isso aqui, uma experiência de Deus,
um aprendizado com a Sagrada Escritura ao caminho. Preste atenção no caminho. O caminho é sempre importante. Às vezes nós fazemos um caminho meio inverso, né? Mas se a gente prestar atenção nesse caminho aqui, a gente não se perde. Olha que interessante. A catequese com inspiração catecumenal, ela é por natureza, primeiro, uma experiência de Deus. Uma experiência de Deus. Segundo, um aprendizado sobre a Sagrada Escritura. Portanto, já é mais um aprofundamento. Terceiro, ela é por natureza celebrativa, é um lugar da alegria do encontro. E é por natureza orante. Isso aqui parece que é a síntese de uma catequese com inspiração catecumenal. Uma catequese com inspiração catecumenal, ela tem que levar a pessoa a fazer isso aqui que eu acabei de dizer, tá bom? Se ela não estiver fazendo isso, ela não está cumprindo o seu dever. E nós precisamos perguntar, não é? E a iniciação? Como nós entendemos? O que é essa iniciação? Nós já dissemos que é trazer para dentro, nós já dissemos que trazendo para dentro a gente tem de ruminar e ela vai sair para fora em forma de evangelização. Mas como isso acontece? A iniciação, ela não é um processo, ela é um processo a ser percorrido. Não é? Ela é um caminho. A iniciação é um caminho a ser percorrido, com metas, exercícios e ritos. Um caminho com metas, exercícios e ritos. Considerada como parte da iniciação cristã. A iniciação, ela é parte de um todo na catequese. Ela é parte. E ela carrega em si metas, eu tenho que ter uma meta, né? Aonde eu quero chegar. Ela é feita de exercícios, né? Quando nós falamos de exercício, nós falamos de disciplina, não é? Disciplina. Peguemos, por exemplo, quem vai na academia muito, não é? Ele tem exercícios para manter o seu corpo em forma. E esses exercícios, necessariamente, na academia, por exemplo, eles são exercícios repetidos. Pode perceber. Você faz uma série de bicicleta, você faz uma série, né, de spinning, você faz uma série de agachamentos, né, de musculação, enfim. São exercícios que necessariamente alguns são muito doloridos, né? Alguns são muito doloridos. E para manter a forma, não é? E você tem que fazer isso rotineiramente. Isso é exercício. Então a iniciação cristã, ela tem metas, ele tem esses exercícios e ela tem um conjunto de ritos. O que são os ritos, né? É aquilo que dá ritmo a alguma coisa. Por exemplo, a missa, ela é por natureza um rito. Ela tem um ritmo próprio. E o ritmo da missa, ele não muda. Ele é desse jeito em qualquer canto do mundo, em que língua que for. Ela tem um rito inicial, ela tem um rito eucarístico, ela tem um rito final. São ritmos próprios. Então a catequese tem isso aqui também. Ela não é um verniz na nossa fé, uma supérflua introdução à fé. A iniciação não é isso. Não é uma introdução, não é uma coisa superficial, não, ela é algo mais profundo. E ela não é apenas um verniz, um cursinho de missão da igreja, não é. Ela é um processo exigente, daí exercícios, né? Ela é a iniciação, um itinerário prolongado da preparação
né, de preparação e compreensão vital, que gera, vital é de vida, né? Uma compreensão da vida, vital da vida. Veja, ela é exigente, a iniciação, viu? Ela é um itinerário prolongado, ela não é uma coisinha, eu começo hoje, daqui a um mês eu já terminei e vou receber sacramento. Não, por isso que a iniciação cristã, né, nós vamos dizer, já adiantando, ela não tem como fim último os sacramentos, ela não tem como fim último o sacramento, tá? Depois a gente vai aprofundar sobre isso. Ela é de acolhimento dos grandes segredos da fé, portanto, dos mistérios, né? E a gente já sabe quais são os mistérios. Olha, interessante. Ela é um acolhimento dos grandes segredos da fé. Os segredos da fé são os mistérios, né? Quais são os mistérios? Jesus Cristo, a igreja e os sacramentos. Então, a iniciação cristã, ela acolhe esses mistérios. Jesus como o grande mistério do Pai, a igreja como o mistério de Jesus Cristo e o sacramento como esses sinais que nos leva a ver o que está invisível, que nos leva à salvação. E ela é da vida, ela leva a uma vida nova em Cristo, com a celebração litúrgica. Ela nos renova em Cristo a partir da celebração litúrgica. Eu gostaria de retomar isso aqui para a gente poder compreender tudo isso. A iniciação é um processo exigente. Padre, como é que eu faço para facilitar a catequese com a iniciação catecumenal? Não tem que facilitar, ela é exigente. É um caminho longo, é um caminho de acolhimento dos mistérios de Deus, a saber, Jesus Cristo, os sacramentos e a igreja, e ela leva a uma vida verdadeiramente nova. Isso aqui fica muito claro em nós. Dentro dessa novidade chamada iniciação, a gente pode retomar aqui o catecumenato, né? Entendendo o catecumenato como nós vamos dizer agora. Falamos desse catecumenato, que foi um processo que durou aí 5, 6 séculos. Ele foi, né, se desfazendo ao longo de toda a Idade Média e foi retomado agora, depois do Concílio Vaticano II, com alguns documentos e a catequese se renovando e ganha força especialmente no final do século XX e agora no século XXI. E a gente precisa retomar o catecumenato para a gente entender. O catecumenato é um caminho antigo e eficiente. Antigo porque os primeiros cristãos fizeram uma experiência profunda de Deus, não é? É eficiente por isso. Ele é antigo porque vem lá do início da igreja. Ele é desenvolvido pelas comunidades cristãs. Ele foi aprofundado pelos santos padres. Lembra que eu falei, não é? Santos padres é aquele conjunto de padres da igreja que viveram aí durante pelo menos 5 séculos da igreja, né? Ele é acolhido e institucionalizado pela autoridade eclesiástica, não é? O Concílio Vaticano II fala, é preciso retomar o catecumenato. O núcleo do próprio desenvolvimento do ano litúrgico. Veja, todo o processo de iniciação cristã, ele se desenvolve dentro do ano litúrgico. Desenvolve-se dentro do ano litúrgico. Depois a gente vai entender o que é esse ano litúrgico, né? Porque às vezes a gente fica pensando, padre, o que é o ano litúrgico? Muitos de nós ainda temos muita dificuldade. Depois que nós passarmos por tudo isso aqui, a gente vai fazer uma série de vídeos, né, falando sobre o ano litúrgico, para a gente poder compreender onde a gente está inserido. Quando a gente falar de ano litúrgico, o que eu estou falando? Né? Então, ele se desenvolve dentro, o catecumenato, ele se desenvolve dentro do ano litúrgico.
E também ele tem um valor mistagógico e pedagógico. Duas palavras que para nós, uma é mais fácil, né, de compreender, porque os nossos professores, nossos mestres, a quem eu devo a minha toda estima e a minha gratidão, eles fizeram pedagogia, boa parte deles, né? Então, é um estudo de um método, né, de uma forma de ensinar, pedagogia. E a mistagogia é o mergulho no mistério. Então, o catecumenato tem um método pedagógico de ensinar que nos leva a fazer uma experiência de Deus. Daí, mistagogia, tá bom? Então, de modo geral, de maneira muito simples, o catecumenato é um caminho eficiente, desenvolvido pelas comunidades cristãs, aprofundado pelos santos padres, acolhido e institucionalizado na igreja, como núcleo do próprio desenvolvimento do ano litúrgico, ele se desenvolve ali, gerado, né, desse processo, e que nos leva a uma mistagogia pedagógica. Tá bom? É isso aqui. E um último tópico desse vídeo de hoje, para a gente pensar no método, na catecumenal, né, pensando na iniciação. Os processos iniciáticos bem vividos, olha que interessante, bem vividos, os processos iniciáticos bem vividos possuem a capacidade de assimilar vitalmente as grandes exigências cristãs, mas tem que ser bem vivido. Por isso todas aquelas palavras mais fortes, né? Exercício, exigência, porque para se viver bem uma coisa, ela tem que ser bem exercitada e ela tem que ter exigência. Padre, o senhor está falando para eu exigir dos catequizandos? No primeiro momento eu estou dizendo para a gente exigir da gente mesmo, porque vocês se lembram que eu disse que nós precisamos, antes de levar alguém para fazer um processo de iniciação, nós precisamos viver o processo de iniciação. Viver. Por isso ele diz, os processos iniciáticos bem vividos possuem a capacidade de fazer e assimilar vitalmente as grandes experiências cristãs. Por isso a necessidade de revalorizar esse itinerário iniciático catecumenal. Tem de se valorizar esse caminho. Não dá para a gente pensar num caminho de catequese que leve a pessoa a uma experiência de Deus, se o catequista não tiver feito um processo iniciático bem feito. Não é apenas, ou não são apenas as teorias, é a ação vivida na prática. Vivida na prática e na vida, como ele diz, vitalmente, na vida. É isso aqui. Não tem como ser e viver a catequese, e essa catequese aqui com inspiração catecumenal, se ela não tiver encarnada na nossa vida. Por hoje é só. Nós ficamos aqui compreendendo tudo isso que o Senhor nos coloca no coração. Aprendendo um pouco sobre como a gente viver a catequese, com inspiração catecumenal, aprendemos duas coisas, não é? Na verdade, três coisas hoje. Aprendemos sobre os mistérios, né? De maneira muito simples, porém profundas, né? Aprendemos sobre a iniciação e aprendemos um pouco sobre o catecumenato. Isso aqui fica muito claro para a gente, não é? Só se vive um catecumenato. E aqui a gente precisa dizer do catecumenato, não é, no sentido de inspiração catecumenal, só se vive ele bem
Se a gente tiver feito um processo de iniciação muito forte e entrado dentro dos mistérios de Cristo, da igreja e dos sacramentos. Assim a gente consegue dar passos e passos firmes na nossa fé. No próximo encontro a gente vai pensar já nos ritos, né? Falamos tanto deles hoje, um pouco deles, e a gente vai entrar nessa questão dos ritos. Vamos viver isso tudo. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro de formação, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a Ele que nos conceda a graça de conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo em todo o tempo e enquanto nós vivermos e na eternidade adorá-lo para sempre. Fiquem todos com Deus. Nossa Senhora, Mãe de todos os catequistas, rogai por nós.